Olá, queridos irmãos, tenham todos um bom dia. É, Sejam bem-vindos ao Devocional, projeto de plantação de uma igreja reformada aqui na cidade de São Paulo. Queria ter certeza que o áudio e o vídeo estão funcionando bem aí. Por favor, me deem aí um retorno sobre isso, se o áudio e o vídeo estão funcionando bem. Aumenta um pouco. Muito bem, obrigado, Vânia. Vamos lá. Bom, queridos irmãos, mais uma vez nós nos reunimos para estudar juntos a palavra de Deus. E, por um lado, eu particularmente ainda tenho o coração certa tristeza pelo fato de não termos conseguido ainda um local para iniciar os cultos, mas devemos reconhecer ainda assim a bondade do Senhor, nos dar esse meio através do qual a palavra de Deus pode ser ensinada, pessoas podem ser beneficiadas. Então, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção para esta manhã. Pai santo e justo, Deus todo-poderoso, Deus que criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Deus que fez o homem e a mulher e lhes deu um mandato. Deus que os redimiu quando eles se rebelaram contra o Senhor. Lhes fez a promessa de que viria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela obra da criação, pela obra da providência que desfrutamos constantemente e pela obra da redenção, qual o Senhor graciosamente, por Cristo, nos salva dos nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua misericórdia e nos conceder vida, saúde, todas as coisas necessárias para que vivamos. Agradecemos pelo teu cuidado, pela tua direção, pela proteção do Senhor. Pedimos, Senhor, que tu nos ajudes para
e vivamos de modo grato diante de Ti. Agradecemos pela semana que passou, pelas coisas que fizemos, pelas coisas que obtivemos, e te agradecemos, Senhor, pela Tua direção, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, inclusive algumas vezes fazendo-nos ter, na perspectiva humana, sofrimento, dores, frustrações, prejuízos. Nós sabemos que tudo isso está sob o controle do Senhor, e o Senhor fará com que todas as coisas redundem para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Pai Santo e Justo, ajuda-nos, fortalece-nos, orienta-nos em todas as coisas, guarda-nos debaixo do Teu poder, ajuda-nos nessa manhã a ouvir a Tua palavra, a entendê-la, a guardá-la em nosso coração, que a Tua bênção e a Tua graça estejam sobre nós. Nós te oramos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos ler a lei do Senhor. Em Êxodo, capítulo de número 20. Então, para aqueles que não sabem, né, que talvez até estranhem que todos os domingos nós fazemos a leitura da lei, apesar desta transmissão não ser a transmissão de um culto, mas a transmissão de um devocional, eu estou seguindo aqui alguns elementos que nós geralmente temos nas igrejas reformadas no culto pela manhã. Então, nós entendemos que o culto é um diálogo pactual, um diálogo entre o Deus da aliança e o povo da aliança. Então, nós nos apresentamos para esse diálogo, respondendo ao chamado do Senhor. Então, falamos e também ouvimos Deus falar conosco. E uma das primeiras coisas que nós fazemos no início desse diálogo é justamente reconhecer os nossos pecados e buscar a misericórdia, a graça de Deus, o perdão dele, e suplicarmos a graça dele sobre a nossa vida, para que nós sejamos capazes de obedecer a sua palavra. Então, nas igrejas reformadas, nos cultos matutinos, você sempre vai ouvir a leitura da lei de Deus. Isso é uma prática bem antiga. Você vai encontrar isso, por exemplo, nas igrejas reformadas da Holanda, já lá também um momento de confissão de pecados na igreja em Genebra. Então é uma prática antiga da igreja, até antecede a reforma, essa questão de ter um momento no culto para a confissão de pecados. Então lemos a lei, cientes de que a nossa salvação se dá não por obediência à lei, mas pela graça de Deus, salvos em Cristo. Porém, entendemos que, como uma resposta a essa salvação que Deus nos concede, nós devemos viver uma vida de bons frutos, de boas obras. E essas boas obras não devem ser conforme nós imaginamos, conforme nós queremos, mas elas devem ser de acordo com aquilo que Deus determina. E o que Deus determina está em sua lei. Então, nós ouvimos a leitura da lei para que possamos nos dar conta, mais uma vez, de que nós quebramos, violamos, não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus de maneira perfeita. Então, rogamos a Ele o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida. Lembrando que os mandamentos não são meramente questões exteriores, né? Os mandamentos tratam de questões do coração. Então, por exemplo, um homem pode não ter tido contato físico com nenhuma outra mulher que não seja sua esposa, mas se isso lhe passou pela mente, ele adulterou, conforme o que diz a Bíblia. Alguém pode não ter tirado a vida do próximo, mas se o próximo precisou de sua ajuda e ele não a concedeu, ele então violou a lei do Senhor. Então isso é a amplitude da lei. Certamente nenhum de nós consegue cumprir os mandamentos de Deus de modo perfeito. Colocando
De outra forma, nenhum de nós é capaz de amar a Deus e amar o próximo, tal como a Bíblia requer que nós o façamos. Então vamos ler a lei cientes disso, né? O que se requer aqui, em resumo, amar a Deus e amar o próximo, e examinando a nossa própria vida para realmente reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Quando tratarmos do oitavo mandamento, eu vou substituir a palavra sábado pela palavra descanso, que é o sentido da palavra sábado. Então é o dia de sábado, o dia de descanso. Então vamos. Então falou Deus, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Está as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Nós vamos rogar agora ao Senhor em oração, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que nós não conseguimos cumprir a tua lei de uma maneira perfeita, constante, fiel. Infelizmente, nós, mesmo confessando a nossa salvação inteira em Cristo, nós ainda apresentamos fraquezas, apresentamos pecados que nos entristecem e que gostaríamos muito, Senhor, de não praticá-los, mas eles ainda surgem em nossa vida. Às vezes até de uma maneira que nós sequer percebemos. Pensamos de maneira errada, contrária à tua palavra, buscamos coisas, inventamos ídolos secretos em nosso coração, desprezamos aquilo que tu consideras de valor, amamos aquilo que tu desprezas, fazemos o que tu nos proíbes, deixamos de fazer aquilo que tu ordenas. É um instrumento desafinado. Nós não conseguimos emitir as notas certas. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados nessa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor
nos purifique, nos limpe de toda iniquidade. Que o Senhor nos conceda graça para sermos obedientes, para sermos piedosos, justos, para que venhamos amar o que tu amas e odiar o que tu odeias, para fazer aquilo que tu ordenas e deixar de fazer aquilo que tu proíbes. Concede-nos, Senhor, graça, perseverança, desejo sincero de obedecer a tua palavra. Dai-nos esta condição, esse meio pelo teu Espírito Santo. Pai, nós oramos assim, certos de que o Senhor, em sua graça, nos ouve e nos responde. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. E então nós vamos ler o texto dessa manhã. Porém, antes disso, nós vamos fazer uma outra leitura lá no livro de Salmos, o Salmo de número 110. Porque o argumento do escritor aos Hebreus, ele está fundamentado especialmente no Salmo 110. Ele não começou a fazer isso agora, ele já está fazendo isso há um bom tempo, né, desenvolvendo essa argumentação. Mas agora, mais uma vez, nós vamos voltar então ao Salmo 110 e lê-lo, porque tem a ver com o texto que nós vamos estudar nesta manhã. Um Salmo 110. É um salmo de Davi e diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O texto apresenta o Messias tanto como rei, que tem vitória sobre seus inimigos, como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdote para sempre. Agora, nós vamos ao nosso texto, em Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O texto desta manhã são os versículos 20 a 25. Nós vamos ler do 1 para relembrar o que já aprendemos, né? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente.
Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Agora, vamos ler o texto do estudo dessa manhã. Versículo 20 ao 25. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito e eterno, nós vamos agora estudar a tua palavra. Sabemos que não podemos compreendê-la pela nossa capacidade ou a capacidade que ensina. Nós dependemos do teu Espírito Santo. Por isso pedimos tua bênção e pedimos que o Senhor opere no coração dos ouvintes e no coração de quem fala, para que todos nós venhamos a entender a tua palavra e aplicá-la à nossa própria vida, que a nossa fé, confiança, amor, temor diante do Senhor venham ser multiplicados e nós possamos nos alegrar em teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim em nome dele. Amém.
Prezados irmãos, é, existem duas coisas, duas questões na nossa vida que estão entre aquelas grandes questões da vida. A primeira é a seguinte: o que nós fazemos com o nosso pecado? Como é que nós podemos lidar com o pecado? Tanto no sentido de que outras pessoas pecam contra nós, quanto no sentido de que nós pecamos contra outras pessoas. O que fazer com coisas que nós, infelizmente, ainda cedemos por vezes? Violência, raiva, inveja, ganância, cobiça, mentira. Como é que nós lidamos com os pecados cometidos a nós e os pecados cometidos por nós? Existem muitas respostas sobre como lidar com o pecado. Essas respostas, geralmente em nosso tempo, elas são soluções terapêuticas. De modo geral, se você olha para o que as pessoas estão dizendo em nossos dias, há, sobretudo, um desejo de reclassificar, de redefinir o pecado. Então, esse termo, por si mesmo, ele é retirado, então ele não é mais pronunciado, não é mais dito que determinadas coisas são pecado, mas elas são reclassificadas como se fossem disfunções, problemas psíquicos e etc. Por exemplo, quando nós ouvimos sobre pessoas que estão molestando crianças, então é dito, esses homens eles têm um problema, eles devem ser internados, e esse é o problema deles. Ou quando estamos falando de assassinos, ou de fofoqueiros, ou de adúlteros, sempre há uma desculpa. E em vez de ser uma transgressão de uma lei moral, como de fato é, essas coisas são vistas simplesmente como se fosse assim: essa pessoa fez a escolha errada. Por exemplo, o violador de crianças, ele em algum momento fez uma escolha errada e aquela escolha errada o levou a outras e outras escolhas erradas. Isso, do ponto de vista dessas pessoas, de muitas dessas pessoas, são coisas compreensíveis. E quando não são assim, em relação a algo como molestar uma criança, outros pecados são tolerados pela sociedade. Então isso é um dos primeiros modos como as pessoas tratam o pecado. Mas um segundo modo é atribuirmos a culpa dos nossos pecados a um comportamento e a alguma coisa do lado de fora. Por exemplo, dizemos, olha, essa pessoa é assim porque houve um problema na infância. O ambiente que essa pessoa vive ou viveu. O trabalho dela. Então, as pessoas começam a descrever a origem do pecado como sendo uma questão do meio e das circunstâncias. O meio e as circunstâncias causaram esse problema. Obviamente, isso tudo tem a ver com a psicologia, né? E o remédio para, nesse caso, a irregularidade é basicamente a ideia de uma reabilitação, né? Então temos que reabilitar essa pessoa. Então a pessoa fica como sendo não como alguém que não precisa de perdão, de redenção, de salvação, mas alguém que precisa de uma terapia, de trocar de ambiente, de trocar de circunstância. Então, mais e mais, a nossa geração segue por esse caminho, mas mais e mais esse caminho se mostra essa abordagem, ela se mostra uma abordagem inútil, fútil.
fracasso de lidar com a realidade do mal, o fracasso da mera negação, a terapia para levar a culpa, tentando ali lavar a culpa do nosso pecado. E apesar das propagandas que circulam por todo canto, o método terapêutico ele não pode trazer paz para a Terra. Então os homens advogam essas ideias todas, renegando o Evangelho, renegando a Cristo, a palavra de Deus, e a existência do pecado. Mas esses métodos terapêuticos todos não produzem nenhum efeito. Né? Tem um efeito para melhor. Eles continuam apenas aprofundando a sua negação e aprofundando as suas redefinições. Mas não há uma solução. O pecado está lá e os males causados pelo pecado também são bem claros. Essas pessoas sempre estão tentando ver o pecado como um mal externo. É um mal político, é um mal social, é um mal ideológico. Então sempre a solução fica em meios humanos. Né? Se trocarmos o governo, se trocarmos o modelo econômico, se trocarmos a nossa filosofia educacional, se trocarmos isso ou aquilo, então sempre uma questão externa. Então sempre estão esperando por mudanças externas e não percebem que o problema é um problema interno. A fonte é o nosso coração. Então, na superfície, nós somos capazes de operar algumas mudanças e até algumas mudanças ao nosso redor. Nós podemos mudar o nosso estilo de vida, nós podemos seguir determinadas regras que nós criamos, outras pessoas criamos, nós podemos nos sentir felizes em alguma situação, né? Estarmos contentes com algo que nós estejamos experimentando. Podemos fazer mudanças superficiais, mas que são efêmeras, são passageiras. Agora, quando se trata de pensar sobre mudanças no coração, daquilo que trata de quem realmente nós somos, das nossas atitudes, das nossas afeições, do nosso caráter, nós descobrimos que essa mudança aí é muito mais difícil. E, na verdade, sendo claro à luz da Bíblia, ela é impossível. Então, nós compramos roupas novas, nós avançamos para posições mais altas, nós envelhecemos um pouco, né? E adquirimos assim uma certa compreensão da vida decorrente da sabedoria dos anos. Nós aprendemos lições de vidas, mas no final das contas, quando nós olhamos para nós percebemos que nós somos a mesma pessoa. Continuamos a mesma pessoa. Quando se trata de uma mudança real do coração, uma mudança substancial, uma mudança duradoura, nós não temos o poder, a condição, a capacidade, os meios em nós mesmos para tal mudança. Então, esse é o pano de fundo aqui na carta aos Hebreus, quando nós lemos esses versículos. Porque, em contraste a tudo que o mundo pode oferecer, em termos de dizer, faça isso e você terá paz, lide com esses problemas que o mundo diz são externos da seguinte forma, as formas terapêuticas, em contraste a todo esse sistema inventado pelo homem, que é, no final das contas, uma religião também. Em contraste com tudo isso, nós lemos em nosso texto que Jesus Cristo, veja aí versículo 25, Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso é a mensagem de Hebreus, isso é a mensagem do Evangelho. O motivo do sucesso da sua salvação
a sua capacidade de lidar com seus pecados e os pecados de outras pessoas, não está em você, está em Cristo. É porque Cristo vive para sempre. É porque Ele é poderoso para salvar. Porque Ele vive para sempre, Ele tem um sacerdócio permanente. Ele sempre está intercedendo pelo seu povo e assim Ele é capaz de salvar completamente aqueles que nele confiam. Então, duas expressões vão se repetir ao longo do nosso estudo nessa manhã. A primeira é que Cristo vive para sempre. Ele morreu, mas ressuscitou, ascendeu aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas a segunda é não só que ele vive para sempre, mas que ele é capaz de nos salvar completamente, como diz o versículo. Pode salvar totalmente. Então ele vive e é capaz de salvar totalmente. Então podemos nos perguntar agora, onde está então a garantia da nossa salvação? O escritor aos Hebreus está sempre apontando desde o início, você que está acompanhando esse estudo desde o início, você sabe, ele está apontando continuamente a suficiência do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, observando que o ministério sacerdotal de Cristo, ele permanece. Ele garante que o nosso relacionamento com Deus continuará. O autor aos Hebreus ele chega a isso por meio de uma exposição contínua no Salmo 110, versículo 4, que, se você deve ter percebido, vem repetindo não só aqui no capítulo 7, mas nos capítulos anteriores. É a base do ensino do escritor aos Hebreus. Ele está sempre repetindo isso. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Que está um fundamento relacionado à nossa salvação. O Salmo 110 é, como já foi dito, um salmo escrito por Davi, que fala do rei messiânico que viria para salvar o seu povo. E aqui na exposição desse versículo, o escritor, nos versículos anteriores, esteve dando um enfoque à ligação entre Jesus e Melquisedeque. Isso está bem claro no início do capítulo 7. Vocês lembram, ouvimos já em domingos anteriores, Melquisedeque era sacerdote e rei. Ele ministrou a Abraão pão e vinho quando Abraão veio de uma vitória contra os seus inimigos. Ele recebeu das mãos de Abraão o dízimo dos despojos da guerra. E ele abençoou Abraão. Esse Melquisedeque era rei de Salém, rei da paz, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora veja, a palavra de Deus aponta para Melquisedeque, dizendo, veja, não foi dito nada a respeito dos seus pais, do seu pai, de sua mãe, da sua linhagem, nem da sua descendência. Ele simplesmente aparece num livro que tem como um enfoque muito grande genealogias. Você já deve ter observado isso, né? Toda hora tem fulano, filho de ciclano. Gênesis está cheio disso. E nesse livro, muito cuidadoso com genealogias, Melquisedeque aparece sem isso. Justamente para que ele pudesse ser um tipo do Filho de Deus. Alguém que não tem começo nem fim de dias. Melquisedeque, então, era um tipo do Messias. Como Davi escreveu, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Agora vejam, Melquisedeque entra, e a sua linhagem, da qual Cristo é o único que faz parte, entra aqui como um elemento de contraste. O que é contrastado aqui? Melquisedeque, por um lado, e toda a linhagem de Arão, os muitos sacerdotes, que eram os sacerdotes de Israel no Antigo Testamento. Melquisedeque, ele representou o sacerdócio de Jesus como estabelecido. Veja, Hebreus 7,16 diz, constituído não conforme a lei de mandamento carnal,
tal como os sacerdotes da linhagem de Arão, mas segundo o poder de vida indissolúvel. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, versículo 20 ao 25, o escritor aos Hebreus continua a elaborar essas diferenças entre o sacerdócio do Antigo Testamento, da linhagem de Arão, e o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, da linhagem de Melquisedeque. Aqui a diferença diz respeito à natureza da ordenação ao ministério. Vamos ler de novo versículos 20 a 22. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe. Hebreus 7, 20 a 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, no caso aqui, aqueles são os sacerdotes da linhagem de Arão, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este, referindo-se ao que está no Salmo 110, né? Mas este, o Messias, né? Com juramento por aquele que lhe disse. E aí tem uma citação do Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. De que maneira, então, o juramento de Deus torna o sacerdócio de Jesus a garantia de uma aliança superior? Para responder, nós devemos observar que esta não é a primeira vez que nós ouvimos o escritor aos Hebreus referir-se a um juramento de Deus. Lá no capítulo 6, versículos 13 e 14, ele apontou, né, para a promessa da bênção de Abraão, que foi assegurada por um juramento. Isso está lá em Gênesis 22, versículos 16 e 17. Diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. Então veja, Deus aqui faz a promessa a Abraão, e agora ele diz, por mim mesmo, jurei por mim mesmo. Então é o próprio Senhor jurando. Deus não fez esse juramento porque ele precisava. Ele fez esse juramento para dar a nós a certeza de que ele fará o que ele prometeu. Então a questão aqui, como já foi dito em estudos anteriores, é a palavra de Deus a promessa de Deus já é o suficiente. Mas para que nós soubéssemos, tivéssemos encorajamento, no caso, o próprio Abraão tivesse a certeza de que Deus cumpriria, Deus usa uma linguagem conforme a linguagem dos homens, e principalmente dos homens naquela época de Abraão. Deus diz, eu vou jurar, eu juro. E aí o juramento tem que ser feito por Deus, porque é o único que pode ver todas as coisas e julgar todas as palavras dos homens. Mas o próprio Deus jurará por quem? Não há ninguém maior do que ele. E então ele diz, eu juro por mim mesmo. Aqui já aprendemos que o juramento correto não é pecado. A Bíblia, quando condena o juramento, condena o mau uso do juramento, o uso indiscriminado do juramento. Mas se jurar fosse pecado, Deus não poderia fazê-lo. Agora, falando daquela promessa, então, que Deus fez, uma promessa, podemos dizer, juramentada, essa promessa pertence não só a Abraão, mas é uma promessa que a todos aqueles que possuem uma fé igual a de Abraão. E aí, então, o escritor nos diz, olha, quem possui uma fé igual a de Abraão e que confia nas promessas de Deus, tal qual como Abraão o fez, é alguém que pode dizer, o qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. Essa esperança está lá como uma âncora, não na terra, não no mar, no céu. Uma garantia de que nós estamos ancorados, por assim dizer, em Cristo Jesus.
No capítulo 7, Hebreus se refere a outro juramento de Deus. Um juramento a respeito do Messias agora. Primeiro foi uma relação a Abraão. Agora, o outro juramento é proclamado no Salmo 110 e é um juramento a respeito do Messias. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7, 21 e também o Salmo 110, versículo 14. Agora, o que notamos nesses dois juramentos, o primeiro mencionado e esse segundo a respeito do Messias, é que os dois juramentos têm referência com aquilo que Deus prometeu a Abraão. Em um caso, Deus prometeu abençoar Abraão, lá em Gênesis 22. E no outro, ele promete ao Messias que o Messias seria um sacerdote da ordem daquele Melquisedeque que foi rei e sacerdote. Esses dois juramentos estão intimamente relacionados em termos da aliança de Deus com Abraão. E eles servem a funções semelhantes, ou seja, os dois juramentos são para dar garantias àqueles que olham para Deus com a fé de Abraão. Esses juramentos servem como se fosse um selo da salvação prometida por Deus. O juramento de Abraão, que Deus fez a Abraão, selou a intenção de Deus de abençoar Abraão e nele abençoar todas as famílias da terra. Deus jurou por si mesmo que faria assim. E da mesma forma, o juramento ao Messias que Deus prometeu, selou o meio pelo qual Deus realizaria essa intenção. O envio de um Salvador para cumprir o que Deus havia prometido a Abraão. Então, os dois juramentos têm vínculo com as promessas de Deus a Abraão. Abraão, Deus jura abençoá-lo. E aí, nisso está contida a ideia de que por meio de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E agora, Deus, no Salmo 110, pela boca de Davi, faz um juramento ao Messias. E esse juramento é justamente um juramento que tem a ver com o meio através do qual Deus vai cumprir aquilo que prometeu a Abraão. Estamos falando dessa palavra, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus com o seu povo, e essa palavra aliança significa um tipo de acordo de alguém superior, nesse caso. Não é um acordo de partes iguais, né? Mas a ideia é de um rei com vassalos. Não é um acordo vinculativo, tem condições estipuladas, tem benefícios prometidos após o cumprimento dessas condições. A aliança de Deus com Abraão foi sua promessa de abençoá-lo com a salvação, junto com todos aqueles que possuem a mesma fé de Abraão, que, portanto, conforme a Bíblia diz, são os seus filhos. O juramento do Salmo 110 sela essa aliança, porque garante que aquele que a levaria a acontecer, o Salvador, que levaria os pecados de Abraão, os nossos pecados na cruz, ele se levantaria novamente, ele ascenderia o céu para garantir as bênçãos que Deus havia prometido. Estamos dizendo isso porque diz que esse sacerdote é para sempre. Então, ainda que sua morte foi anunciada, sua ressurreição também foi, e sua ascensão se cumpriu. Ele está à direita de Deus. Aqui o chama de fiador, chama o Messias, o Salvador, de fiador. E essa palavra fiador aparece apenas aqui, a palavra grega, ela aparece aqui apenas em Hebreus 7, 22. Essa palavra usada aqui, traduzida como fiador, ela era usada em documentos legais, né? Documentos que tinham a ver com acordos, como se fossem documentos jurídicos, vamos dizer assim, antigos. Ela tinha a ver a ideia de representar a segurança de alguma coisa. Então, os fiadores ofereciam seus bens. No mundo antigo, eles ofereciam até a si mesmos como garantia daquilo que fora prometido. Isso nos ajuda a entender o ponto do escritor, a saber que enquanto Jesus viver, essa aliança da salvação está assegurada, porque o fiador está lá. Ele é a garantia
desta salvação. Essa não é a única vez que Deus ofereceu fiança em uma aliança, devemos lembrar disso. Vocês lembram, depois do dilúvio, Deus selou a promessa da aliança que ele fez com Noé, com uma garantia de que nunca mais ele destruiria a terra por meio de um dilúvio. Esse sinal, essa garantia foi o arco-íris. Gênesis 9:13 diz: porém, nas nuvens o meu arco será por um sinal da aliança entre mim e a terra. Então, enquanto houver arco-íris no céu, nós podemos ter certeza de que nunca haverá um julgamento que virá por meio de uma inundação. E da mesma forma, em Jeremias capítulo 31, versículos 35 e 36, Deus selou a sua promessa a Israel, dizendo o seguinte, nessa passagem lemos, olha, enquanto houver o sol durante o dia, a lua, as estrelas à noite, então, enquanto isso houver, Israel não vai deixar de ser uma nação. É difícil imaginar o fim do arco-íris, ou o fim do sol, o fim da lua e das estrelas. Aqui, por comparação, vemos quão maior é o juramento que se estabelece Jesus como garantia da promessa da aliança de Deus. A ideia aqui é, enquanto Jesus viver, a aliança permanecerá e ele viverá para sempre. Deixe-me repetir isso, porque é muito importante que você o entenda. Assim, quando você olha para o arco-íris e pode lembrar de Gênesis 9 e lembrar-se do que Deus prometeu, de que não destruirá mais este mundo através de um dilúvio, o fato de que Jesus Cristo vive e está sentado à direita do Pai é uma garantia de que a aliança que foi estabelecida por meio de Cristo permanecerá. Enquanto ele viver, a nossa salvação está garantida. É isso que estamos aprendendo aqui. Ele é o próprio Filho do Deus vivo. Aquele que morreu, mas a morte não pôde retê-lo. Ele mesmo diz no livro do Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Podemos lembrar depois a passagem quando João vê que havia livros fechados, selados por dentro e por fora, e não havia ninguém que os abrisse, e então João vê um cordeiro como tendo sido morto. Mas o cordeiro está vivo. Jesus é aquele a quem Deus Pai exaltou até os céus, né? Ele foi assunto aos céus e foi declarado a respeito dele. Deste Salvador, o nosso Salvador, tu és sacerdote para sempre. Portanto, Deus vê Jesus Cristo no céu, ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, mas no céu ele não está apenas em sua natureza divina, ele ressuscitou e, segundo a sua natureza humana, foi assunto ao céu. Ele está lá em sua natureza humana também. As duas naturezas estão eternamente unidas. Ele está lá em sua natureza humana. Tanto que Paulo diz, né, dizendo que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo está lá em sua natureza humana, como uma lembrança, como um sinal, como uma segurança, como fiador. O próprio Deus pode vê-lo lá. Um homem, existe um homem na presença de Deus, um homem continuamente na presença de Deus. É a fiança, é a garantia de que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo para a nossa salvação. Portanto, porque Jesus vive, podemos dizer, nós também viveremos. Essa expressão do juramento, a força do juramento de Deus, explica como é que nós temos uma aliança superior, como diz aí no versículo 22.
O contraste aqui entre a nova aliança em Cristo e a velha aliança instituída por Moisés. Lembre-se, naquela aliança instituída por Moisés, os sacerdotes não viviam para sempre. Eles eram meros homens e o ministério deles não tinha o juramento que garantisse a permanência no ofício. E por isso que houve a transferência do ofício por meio da descendência sanguínea. Os filhos eram os que se tornavam os sacerdotes. Os sacerdotes eram, já também na antiga aliança, aqueles que estavam fazendo a mediação entre Deus e os homens, oferecendo orações, oferecendo sacrifícios. E sabemos, alguns deles foram melhores do que outros. Havia homens piedosos, mas também havia homens que não eram piedosos, impuros, por exemplo. Você pode ler sobre isso no livro de Malaquias. Mas agora tudo isso mudou. Na nova aliança, em Jesus Cristo, nós temos um sacerdote que, em primeiro lugar, agrada a Deus perfeitamente, porque ele é perfeito. Mas, em segundo lugar, um sacerdote que vive para sempre. Ele não morre. Ele vive para sempre. Então, ele é uma garantia, o fiador da nossa relação com Deus. Então, se pergunto assim, onde está a certeza da nossa salvação? Imediatamente você deve confessar. A certeza da minha salvação está no meu fiador. Ele garante. E quem é seu fiador? Jesus Cristo. Vamos ler versículos 23 e 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Está falando dos sacerdotes descendentes de Arão. 24. Este está falando de Jesus. No entanto, porque continua para sempre, referência ao Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Imutável. Não haverá uma mudança de sacerdote. Isso significa que se você já foi a Cristo para a salvação, então você foi a um sacerdote vivo que ofereceu o sangue dele pelos seus pecados e agora reina, porque ele é sacerdote e rei, ele reina no céu para garantir o seu futuro. Isto é a sua garantia de salvação eterna. Deus estabeleceu como uma garantia da aliança, da sua promessa de vida eterna. Ele viverá para sempre. Como Jesus disse aos seus discípulos, em João 14, 19. Porque eu vivo, vós também vivereis. A nossa vida está vinculada à vida de Cristo. Cristo é capaz de salvar. O juramento feito a Jesus Cristo, por meio do rei Davi, lá no Salmo 110, ele sela, ele garante total e completamente a salvação que está em Cristo. Mas como o seu ministério sacerdotal realmente nos salva? Vamos ver. Vamos olhar de novo o texto. Agora vamos ler 24 e 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Note o início do versículo 25. Por isso. Essa expressão liga o sacerdócio permanente, imutável de Cristo, né? Ele é o sacerdócio de um sacerdócio imutável, liga esse sacerdócio imutável com o serviço dele, a intercessão de Cristo. E nós temos dito aqui algumas coisas sobre o fato de que Cristo ascendeu aos céus e permanece no céu como nossa garantia. Mas aqui vem uma outra informação. Jesus não está apenas no céu como uma garantia.
ele é ativo em sua intercessão por nós. Bem claro diz o texto. Vive sempre para interceder por eles. Jesus está lá, assentado no trono celestial, intercedendo por nós. Ele representa e defende a nossa causa. O salvar, no versículo 25, pode salvar totalmente, está vinculado ao intercede por eles. A intercessão é, então, o meio pelo qual Jesus nos salva tão completamente, ganhando o favor divino completo, todos os recursos de que nós precisamos para a nossa salvação. Cristo garante por meio de sua intercessão. Um comentarista escreveu a esse respeito, abre aspas, sem cessar, flui dele para o Pai a oração de seu amor por cada um e por todas as necessidades daqueles que lhe pertencem. Sua própria pessoa e presença é aquela oração, tão próxima e inseparavelmente que ele é identificado com aqueles que ele chama de seus irmãos. Veja, o comentarista coloca que o próprio Cristo, a presença dele no céu, é já essa intercessão. A sua própria pessoa, sua presença é aquela oração. Sempre pensamos em intercessão no céu. Há dois erros que nós costumamos cometer. Primeiro, e maior erro talvez, é pensar que Jesus é um intercessor insuficiente. Que de alguma forma ele está desinteressado, não está atento, ou ele é incompetente para cuidar das nossas necessidades. Isto é um erro grave daquelas pessoas que, por exemplo, achando que Jesus não está ciente de suas necessidades e que está talvez com o coração endurecido em relação a elas, elas recorrem a parentes falecidos, a santos, a Maria, elas recorrem a Pedro e a outros santos para a intercessão. Elas intercedem a esses santos, e até os santos são conhecidos como se fossem especialistas em determinadas causas. Eu quero que alguém interceda por mim para que eu me case. Então vai orar para Santo Antônio, né? Eu quero um santo das causas impossíveis. Aí tem um santo específico que eu esqueci qual é agora. Cada coisa lá tem seu santo específico e tal. E aí um outro comentarista diz a esse respeito, abre aspas, contar com anjos ou santos ou quaisquer outros seres finitos para as suas intercessões não é apenas fútil, mas também denuncia a falta de confiança na suficiência de Cristo como nosso intercessor. E é para honrar a criatura e não aquele que é nosso Criador e Redentor. Aí podemos lembrar também do que diz o Catecismo de Heidelberg. Se alguém coloca a sua confiança em santos ou entes falecidos, das duas uma. Ou aí chegamos à conclusão, das duas uma. Ou Cristo não é suficiente, então precisamos buscar nessas outras, nos santos, nos parentes falecidos, etc. Ou Cristo é suficiente e nós não precisamos nada disso. E aqui, o texto de Hebreus, veja o versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente. Então, se nós perguntamos a esse texto, Jesus é suficiente? Qual a resposta? Qual a resposta do Evangelho? Qual a resposta da Bíblia? Sim, Jesus é suficiente. Por meio da intercessão dele, nós temos tudo que é necessário. Recorrer a qualquer outro é negar essa suficiência, é negar o Evangelho, é negar a palavra de Deus, é negar o próprio Cristo. Isso é o primeiro erro. Mas um outro erro é inferir da intercessão de Jesus que o Pai está num estado de hostilidade contra nós.
que ele está relutante, que ele só pode ser aplacado por meio do Filho. E aqui nós devemos dizer, se vamos pensar em méritos, nós deveríamos ser totalmente desprezados por Deus. Mas aqui devemos lembrar que Jesus está cumprindo essa função como sacerdote, porque o Pai lhe designou. Quem foi que disse, tu és sacerdote para sempre? Foi o próprio Deus. O Pai é que designa o Filho para ser sumo sacerdote para sempre a nosso favor, para ser capaz de nos salvar totalmente. Nós somos salvos porque o Filho faz a vontade do Pai. Deus quis reconciliar o mundo consigo mesmo através do Filho. E a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Então Deus não está relutante. Isso não é a ideia aqui. E muito menos o próprio Senhor Jesus Cristo não está relutante a ponto de nós termos que falar com a mãe para alcançar o coração do filho. Isso é uma mentira. Isso a Bíblia não ensina. A Bíblia diz que temos acesso a Cristo e que Cristo nos salva totalmente. Tudo que nós precisamos se encontra em Cristo. Agora, Cristo o que faz? Diz o texto que ele vive para interceder. E observe então que aqueles dois assuntos no começo do nosso estudo, para os quais o mundo não tem uma solução eficaz, o problema do nosso pecado é o primeiro deles. Então, apesar de todos os nossos esforços, nós somos totalmente incapazes de acertar as coisas uns com os outros, por exemplo. Nós podemos gritar por um lado, paz, paz, mas não há paz. Isso é verdade também em outras situações. Não só no nível humano, mas também na relação com Deus. Então, se nós tentamos consertar as coisas pela nossa própria força, no nosso relacionamento com Deus, as coisas só pioram. Não há esperança do homem por si mesmo reconciliar-se com Deus. Ele não tem recursos para isso. E agora, quando pensamos em outro problema, nossa fraqueza, nós não só somos incapazes de consertar, mas mesmo que alguém conserte, nós somos incapazes de manter, de ser e fazer aquilo que é certo. Nossos corações estão corrompidos, como diz a Escritura a esse respeito em Romanos 3, 16 e 17, diz, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. É isso que há no coração humano. E apesar de toda a terapia mundana, apesar das tentativas de negar o pecado, de esquecer da realidade do pecado, nós somos simplesmente incapazes de lidar com o pecado pela nossa própria força, de trazer salvação a nós mesmos. E essas duas categorias, a culpa pelo pecado, a fraqueza, são precisamente aqui as dimensões da nossa necessidade que a intercessão de Jesus faz provisão. Nós precisamos disso e é o que Cristo justamente provê. Então, embora nós sejamos totalmente incapazes de nos salvar, o texto diz, Ele pode salvar totalmente os que se achegam, os que por Ele se achegam a Deus. Veja o que está no versículo 25. Quem vai a Deus por meio de Cristo, é dito, Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Precisamos de nossa culpa removida. Isso é permanentemente realizado pela intercessão de Jesus Cristo. Vocês lembram das palavras do apóstolo João na primeira epístola, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus fala ao Pai em nossa defesa, diz João. E ele faz isso com base na sua morte na cruz. Quando o Pai vê o nosso Senhor Jesus Cristo no céu, ele está vendo o fiador que ele mesmo designou como garantia da aliança que ele estabeleceu conosco.
Mas João nos lembra o que Deus vê em Jesus. Porque ele nos diz que Jesus é a nossa propiciação. O que Deus vê em Jesus são os sinais, as suas mãos e os seus pés furados, a ferida do seu lado. Ele vê ali que seu filho morreu para nos salvar, que a dívida do nosso pecado já foi paga. Deus vê ali que o bom pastor amou suas ovelhas a ponto de dar a sua vida por elas. E aí então surge a famosa pergunta do apóstolo Paulo em Romanos 8,34. Como então Deus nos condenará agora? Paulo diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, como Paulo já havia explicado em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta que você tem que responder é: você está em Cristo Jesus? Porque se você estiver nele de fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você pode perguntar: como é que Cristo pode falar por mim, a minha imundície, dos meus pecados, do meu histórico de falhas, de infidelidade? E a resposta é que Jesus, na verdade, não precisa falar nada. Ele precisa apenas identificar você com ele, como sendo um dos seus. Ele precisa apenas, por assim dizer, dirigir sua mão perfurada em direção a você. E se ele fosse falar alguma coisa, ele poderia dizer ao Pai uma coisa semelhante a esta: Pai, este aqui é um dos que vem a ti por meio de mim, do sangue que eu derramei para a salvação dele. Esse aqui está eternamente unido a mim. E aí então, seus pecados são tratados totalmente, porque Jesus intercede por você com sua obra na cruz. Você percebe o valor deste ensino espiritual? Enorme, enorme. Eu sou um expositor fraco, incompetente para falar de tamanho assunto, de tamanha grandeza, de tamanha glória e poder e beleza. E veja, quão tolas são as nossas tentativas de resolver as coisas pelo nosso próprio esforço. Às vezes as pessoas tentam lidar com seus pecados só com confissão, só fazendo jejuns, orando, fazendo boas obras, mas Cristo fica de lado. Elas tentam apresentar essas coisas como se essas coisas lhes salvassem. E é claro, nós devemos confessar nossos pecados. E não há nenhum problema em jejuar e orar. E fazer boas obras é condizente com a vida de gratidão. Claro que devemos fazer. Mas estamos em relacionamento com Cristo e obtemos perdão não porque fazemos essas coisas. Nossa confissão, nossos esforços não podem remover o nosso pecado. O que remove o nosso pecado? Você tem que colocar isso na sua cabeça. O que remove o seu pecado não é o que você faz. Isso é o Evangelho. Se você não entende isso, você ainda não entendeu o Evangelho. O que remove os seus pecados não é o que você faz, mas o que Jesus fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Uma redenção totalmente suficiente que agora está em exibição no céu e estará lá para sempre. Se você é um filho de Deus pela fé em Cristo, as feridas de Cristo, por assim dizer,
intercedem efetivamente por seus pecados dia e noite, todos os dias de cada ano, sem fim. A resposta para a culpa do nosso pecado é um nome: Jesus Cristo, que morreu para receber o nosso castigo e agora vive para interceder por nós. Quando nós voltamos para outro grande problema que nós enfrentamos, a nossa terrível fraqueza, a nossa inconstância, as nossas falhas, mesmo sendo perdoados, nós continuamos novamente tropeçando, caindo. E aqui de novo devemos dizer: a intercessão de Jesus Cristo é igualmente eficaz. Foi a intercessão de Jesus que sustentou a fé de Simão Pedro quando ele negou nosso Senhor 3 vezes. Jesus disse lá em Lucas 22: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. E enquanto Jesus orava pelos discípulos no jardim do Getsêmani, certamente, como ele fez lá, ele ora agora por nós à destra de Deus. Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E se olhamos para nós, nossa dificuldade em orar, em ler a Bíblia, em ter alegria de cultuar a Deus, em ter desejo pelas coisas celestiais, nós olhamos para tudo isso e vemos às vezes as fraquezas. Também aqui Jesus intercede por nós, enviando o Espírito Santo em nosso auxílio. Paulo diz em Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Portanto, nós podemos ter confiança na oração, apesar da nossa fraqueza. Por mais simples a sua oração, por mais fraca que lhe pareça, você pode confiar que Deus está ouvindo por causa de Cristo Jesus nos ter dado o seu Espírito Santo. Então veja, o cristianismo é radicalmente diferente de todas as outras religiões. Estou me referindo ao cristianismo tal como ele é descrito na Bíblia. Ele é diferente de todas as outras religiões, de todas as outras soluções para a vida neste mundo. Todas as outras filosofias, religiões têm alguma coisa em comum. Qual é? E mesmo quando o cristianismo se revela um pseudo-cristianismo, né? Uma pseudo-igreja, você vai ver este mesmo sinal. Qual? E você pode então identificar a verdadeira igreja das falsas igrejas. Qual? Que em todos esses casos, o que conta é a performance, o trabalho ou o poder do homem. O seu esforço é que conta. O que você faz é o que conta. Quando estão pensando, olha, a nossa esperança está nas mudanças políticas, na ação social, na educação, ou outros dirão no misticismo da nova era, ou na terapia psicológica. A solução sempre está no que o homem faz. A salvação, nesses casos, depende de você, do que você faz, de quão bem você faz essa determinada coisa. E a resposta é encontrada em ter a técnica correta ou o desejo correto. O que diferencia o cristianismo de tudo isso é um Salvador vivo, alguém que vive para sempre, alguém que não apenas tira o nosso pecado para sempre, mas lá do céu envia o poder dele sobre as nossas vidas. Quem confiamos? Não no que fazemos, mas em Cristo. O que mais importa para o verdadeiro cristão
não é o que ele está fazendo, não é o poder espiritual que supostamente ele está desenvolvendo. O que mais importa para o cristão é que o ministério de Jesus Cristo é perfeito. Ele é totalmente capaz de nos salvar. Ele é eficaz e poderoso. Ele vive e ministra para sempre, intercedendo como nosso grande sumo sacerdote. Então, deixa eu dizer a você. Se você acreditar, se você colocar sua confiança totalmente em Cristo que vive e intercede continuamente por você, você tem tudo que você precisa. Não apenas para iniciar a caminhada, mas para permanecer na fé, para dar frutos abundantes, múltiplos frutos. Você não será mais alguém escravo de um sistema religioso de desempenho. Oh, o que conta são os meus dízimos. O que conta são os meus jejuns. O que conta são as minhas orações. Essas pessoas, elas são como os fariseus. Elas sempre vivem dizendo o que elas fazem. Mas quando elas deixam de fazer, quando elas caem em pecado, imediatamente, a salvação delas é perdida na mente delas. Mas você está sobre um fundamento, deve estar sobre um fundamento muito mais forte, muito mais sólido. E aí então, se você não confia em si, nem nos outros, você confia somente em Cristo, você terá paz. Paz que advém de colocar o seu fardo sobre Cristo, confiando nele e sabendo que a seu tempo ele vai estar lhe ajudando em tudo que é necessário. Acreditar nisso, colocar sua confiança em Cristo dessa maneira, vai mudar seu fervor na oração. Você saberá que está orando ao Senhor, que está ministrando no céu, e Ele está vivo, intercedendo por você. Portanto, fale a sua alma, aconselhe a sua alma, proclame a sua alma, diga a ela: ei, você tem um Salvador todo suficiente, Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou, que ascendeu aos céus, que está à direita do Pai, intercedendo continuamente por você. Ele, é aquele por meio de quem eu posso obter o perdão de todos os meus pecados. Ele é aquele por meio de quem eu obtenho a graça para viver para Deus. Então confie em Cristo. Ame-o de todo o seu coração e vive em gratidão a Ele, sabendo que sua salvação depende da obra de Cristo, não da sua própria obra, sua, ouvinte, mas da obra de Cristo. E assim você vai descobrir as alegrias contidas no Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus, revelado em Jesus Cristo, aquele que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Nós vamos orar. Então, se você tem algum pedido de oração, você pode aí apresentar. Seu pedido aqui no sistema de mensagens. Então, vai aqui a minha saudação para a Vânia, também a saudação para a Cristina Araújo, saudação para Amanda Farias, para o Laubervan Lincoln, para o Renan Lima, família,
para Raquel Silva também. Então, se tem algum pedido, vocês podem colocar aí. A Vânia continua pedindo pelo seu filho. O Vinícius está orando por isso também. Podem colocar aí, eu vou iniciar aqui a oração. Senhor Deus, Pai bendito e eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Evangelho, pela Tua Palavra, que de formas tão claras, tão evidentes, né, nos mostra o que temos em Cristo. Como isso é grande, como isso é maravilhoso, como é perfeito o nosso Salvador, como é poderoso e suficiente. E nós, às vezes, com o coração incrédulo, nos esquecemos disso e queremos providenciar remendos, coisas inúteis, quando nós deveríamos colocar a nossa salvação inteira, nossa confiança inteira em Cristo. Perdoa-nos, Pai, pela nossa incredulidade, pois olhando para a Tua Palavra, nos sentimos vergonha de sequer pensar em outra coisa para substituir a perfeição de Teu Filho. Ajuda-nos a confiar nele mais e mais. A nossa esperança estar ancorada em Cristo. Que nós o tenhamos com uma alegria no coração, satisfação, que nós venhamos a buscar tudo o que precisamos nele, perdão dos pecados, a graça necessária para vencer, para viver uma vida de gratidão. Ajuda que este Evangelho da Tua graça seja anunciado em diferentes lugares do nosso país, e agora pedimos. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de anunciá-lo na cidade de São Paulo. Abra as portas, Senhor, para que nós possamos retornar os cultos, onde haja o culto, a pregação do Evangelho, que pecadores sejam cansados, que vidas sejam transformadas e alcançadas mesmo pela Tua graça, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, esse projeto. Faz com que avance para a glória do Teu santo nome, Senhor. Oramos, Senhor, pedindo pelas autoridades do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão no poder executivo, também no legislativo, no judiciário, as autoridades militares e outras autoridades civis, que o Senhor dê sabedoria, dê temor ao coração daqueles que governam, para que o façam com justiça, para que façam para o bem do povo. Deus, rogamos, Senhor, para que o Senhor retire de nós essa doença, esse vírus terrível que está matando tantas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia e também use isso para levar homens ao arrependimento. Pai Santo, queremos orar pelo Vinícius, pedir a Tua misericórdia sobre a vida dele, filho da Vânia, que o Senhor estenda a Sua graça de forma que a sua vida possa ser transformada, Senhor. Tenha misericórdia. Faz brilhar a luz do Teu rosto. Glorifica o Teu nome, Senhor. Oramos, Senhor, também pela Cristina Araújo, pedindo pelo trabalho do irmão Wagner, pedindo pela sua saúde, que o Senhor tenha misericórdia do Wagner e da Cris, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os direcione, que o Senhor os guarde, dá saúde a eles, ajude no trabalho, que o Senhor tenha misericórdia. Também oramos, Senhor, dando graças ao Senhor pela sua providência em relação à vida do irmão Renan e sua família, pedindo esses últimos dias da gestação da Daphne e também pela gestação da cunhada do Renan. Que o Senhor tenha misericórdia, abençoe, dê sabedoria aos médicos, que tudo ocorra bem, essas crianças nasçam com saúde, que a Tua boa mão esteja sobre elas,
O Senhor dê sabedoria ao Renan e a Daphne para criarem não só o Joshua, mas também a Sara no temor do Senhor. Ó Pai, abençoa a semana que se inicia hoje. Concede-nos, Senhor, crescer em Cristo, amadurecer debaixo da graça do Senhor. Fortalece-nos para não esquecermos do que ouvimos nessa manhã, que tudo depende da obra de Cristo. Que nós nos agarremos a Ele, ou antes queiramos que Ele nos agarre sempre. Pai Santo, ajuda-nos segundo a Tua misericórdia. Nós te oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de vocês, por acompanharem mais este devocional. Continue orando pelo retorno aos cultos, para que nós achemos um local apropriado. Estamos procurando, mas tido uma certa dificuldade, que o Senhor nos ajude. Tá bom? Então, muito obrigado. Saudações a todos. Bom domingo a todos vocês. Um abraço.